Vamos trazer mais informação agora de uma operação, gente, que foi deflagrada hoje, então, contra o tráfico de drogas, o crime organizado e a agiotagem. Exatamente, a Polícia Civil, então, foi para as ruas numa operação que descobriu o seguinte, um esquema de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, empréstimos a juros abusivos e com muita violência, inclusive, na hora de cobrar essas dívidas. Tudo isso estaria relacionado à atuação de uma facção criminosa, a facção Comboio do Cão, que tem crescido na região central do país. Vamos acionar nossa reportagem, falar com o Maicon Leão, que vai trazer todas as informações que foram repassadas à imprensa agora há pouco, numa coletiva que foi concedida pelos responsáveis por essa operação. Conta mais, Maicon. Bom dia, bem-vindo. Oi, Kenzo, bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Essa investigação, essa operação agora, Kenzo, ela começou justamente com algumas denúncias de extorsão. Pessoas que entravam em contato com essa organização criminosa, faziam empréstimos ali na casa dos R$500 mil e depois, Kenzo, não conseguiam pagar esses empréstimos e aí pagavam parte dos juros. Não satisfeitos, esses criminosos começavam então a fazer o quê? Ameaças, isso de forma violenta, muitas vezes armados, e aí as investigações começaram nesse canto. Só que no meio do caminho, o que a polícia descobriu quando a investigação veio parar aqui, a gente está na Decor, é uma operação conjunta com algumas delegacias, quando chegou aqui, eles descobriram que na verdade o sistema era um pouquinho mais complexo. O que acontecia? Esses criminosos tinham ligação também com o tráfico de drogas. Pegavam parte desse dinheiro e reinvestia, Kenzo, na agiotagem. A gente teve nessa operação de hoje a apreensão de alguns carros de luxo. Esses dois aqui na frente foram apreendidos. Mas, Kenzo, além disso, eles acabaram localizando os policiais uma quantidade gigantesca de drogas, quase 200 quilos, tanto de skunk, que é aquela super maconha, quanto cocaína, escondida em um carro que estava estacionado em um shopping ali de Águas Claras. Um prejuízo no entorno ali de R$500 mil, na verdade 5 milhões de reais para o tráfico de drogas, essa quantidade de drogas apreendidas. E aí, Kenzo, o que chama a atenção? Esse grupo criminoso, ele tem uma certa ligação com uma organização criminosa aqui do DF, mas eles não fazem parte. Um dos alvos, inclusive, como é que funciona isso? Um dos alvos, inclusive, no passado, teria matado um dos líderes dessa organização criminosa aqui do DF, mas por ser um criminoso de tamanho respeito, os líderes dessa organização que estão presos acabaram perdoando essa situação porque queriam uma aliança com ele. E justamente por isso eles vieram crescendo esse esquema que alimentava tanto o tráfico de drogas e movimentava esse dinheiro com essa agiotagem. E quando as vítimas não pagavam, eles faziam essas ameaças. Hoje, 4 pessoas foram presas temporariamente, 2 deles ali irmãos, já condenados a mais de 40 anos de prisão, justamente pelo tráfico de drogas, Kenzo. E o que chama a atenção é a ousadia deles, a falta de preocupação. Aqui na delegacia, inclusive, um dos depoimentos, ele chegou a dizer, olha, eu já fui inocentado ali em mais de 17 processos, eu vou ser inocentado mais uma vez, é a certeza da impunidade. E aquela questão, um dos criminosos já estava ali condenado a mais de 40 anos, mas mesmo assim conseguiu sair em uma das situações ali, em outras ocorrências, pela porta da frente do fórum, Kenzo. Exatamente. Olha só, Maicon, é revoltante, né, a gente trazer essas informações, os detalhes dessa informação, diante de tamanhos detalhes também da ação desse grupo, como a polícia passou para você aí, nos detalhes das ameaças em que essas vítimas sofriam, das extorsões que essas vítimas sofriam também, por conta da atuação dessa facção também. A polícia, é claro, que ainda continua investigando o caso, pode ter desdobramentos também dessa operação, Maicon? Sim, Kenzo, a respeito ali da parte da extorsão, a polícia até não deu muito detalhes para preservar essas vítimas e porque a investigação ainda está em andamento, as vítimas devem ser ouvidas novamente ali até para tentar entender um pouquinho melhor o funcionamento dessa organização criminosa, mas a polícia já sabe que um dos alvos, um dos irmãos, inclusive é um dos criminosos que esteve na casa para fazer ameaças contra essas vítimas. Então eles seguem investigando, a gente acompanhou a coletiva agora há pouco aqui na delegacia e a gente vê um trecho da entrevista com os delegados que estão à frente desse caso. Rodou.
Em algumas situações, né, apurou-se um empréstimo realizado a uma vítima no valor de R$500 mil. Essas vítimas não conseguiram pagar, né, ficou só pagando juros, e a situação foi ficando sem controle e acabou culminando nesse fato, né, em uma situação de cobrança extorsiva e violenta. Tem essa dificuldade, entendeu? Para eu te fazer esse apontamento, mas os valores certamente são altos, sim, né? E os empréstimos feitos em espécie, sem a utilização de conta bancária. Nesse momento que todo mundo usa Pix, né, eles ainda eram old school nesse sentido, né, com empréstimos feitos em espécie. Maicon, informação importante, então, que o delegado passou nessa entrevista coletiva, né, de que toda a movimentação desse dinheiro, atenção para você que está acompanhando a gente aqui, dessa operação que foi articulada hoje pela Polícia Civil aqui do DF, no combate a essa questão do tráfico de drogas, da agiotagem também, por conta de uma organização criminosa que estaria relacionada, então, com a facção Comboio do Cão. Maicon está trazendo os detalhes para a gente ouviu o delegado explicando agora, então, de que toda a circulação dessa grana, desse dinheiro, tanto dos empréstimos quanto dos pagamentos também, aconteciam em dinheiro vivo, né, Maicon? Não tinha circulação por contas bancárias. Era isso, então, exatamente para não levantar nenhuma suspeita da polícia e dos investigadores, né? Kenzo, é que assim, eles não são criminosos iniciantes, já foram alvos várias outras vezes da polícia, então eles aprenderam uma forma ali de tentar evitar deixar provas e até mesmo ter bens para serem apreendidos. Por exemplo, hoje a gente tem aqueles carros de luxo, essa moto aquática aqui também foi apreendida, foram 4. Eles têm casas de veraneio, por exemplo, casas ali no Lago Corumbá, mas o que a polícia reparou? Parte desses bens não estariam no nome deles. Um carro, por exemplo, que foi apreendido durante essa operação, estava em posse de um dos alvos, mas ele, esse carro está só emprestado, não é meu, peguei ali para fazer um serviço de um material. Só que no porta-luvas, ali dentro do carro, a polícia encontrou uma procuração com uma transferência para eles. Só que ele não passava para o nome dele justamente para evitar que, caso fosse alvo novamente de uma operação, eles tivessem esses bens apreendidos. Mas como funcionava? Recebia o veículo ou o imóvel ali como pagamento, com essa procuração já passava para o nome de uma outra pessoa, evitando ali ter essa ligação. Tanto que parte das investigações apontam para uma ocultação patrimonial. Eles tinham outros imóveis, como lojas, empresas que funcionavam de fachadas. Inclusive, no local em que o carro foi localizado ali no estacionamento desse shopping Águas Claras, eles tinham um apartamento que ele estava organizando a mudança de Ceilândia para esse apartamento ou vice-versa, era no meio desse caminho. A polícia já estava monitorando os dois endereços, mas eles tinham esse cuidado de evitar deixar qualquer ligação ou qualquer patrimônio ali no nome deles, para caso houvesse uma queda em uma investigação como essa, eles tivessem um prejuízo menor e até também para evitar chamar a atenção, Kenzo, já que a gente está falando de empréstimos na casa dos R$500 mil. É um valor alto que com certeza despertaria ali a atenção do banco, por exemplo, despertaria a atenção da polícia. Fazendo essa movimentação em dinheiro em espécie, isso não chama tanta atenção e também é em dinheiro em espécie que muitas vezes o tráfico acaba movimentando esse dinheiro, Kenzo. Maicon, está mostrando para a gente os detalhes da operação, Maicon. Mostrou essa moto aquática, então, que foi apreendida. Olha só, gente, vocês estão vendo as informações que foram repassadas pela Polícia Civil, então, são essas, de que, por conta da expertise desses criminosos, eles não compravam muitos bens. Toda a circulação desse dinheiro, ele vinha um dinheiro vivo, tá? Não tinha nem transação por Pix, exatamente para não levantar suspeita da polícia. O Maicon está lá na Polícia Civil, na sede da Polícia Civil ali, trazendo os detalhes para a gente dessa operação, mostrando para a gente essa moto aquática, então, que foi apreendida, né, esse jet ski, e também todo o material que foi apreendido ali na operação de hoje. Não tem tanto material diante de tanto dinheiro que foi movimentado por essa organização criminosa. Mas por que não tem tanto material assim? Porque eles despistavam, gente, eles tentavam dar uma lavada nesse dinheiro exatamente para impedir que a polícia levantar alguma suspeita da polícia. Tá aí as imagens, são esses carros que foram apreendidos também, né, Maicon?
Sim, Kenzo, foram vários veículos, a moto aquática, inclusive caminhonetes que está um pouco mais ali para cima, Dentinho. Vamos subindo para a gente mostrar. Carros, inclusive, maiores, duas delas praticamente iguais. Uma, Kenzo, era a que estava no estacionamento daquele shopping que fica ali em Águas Claras, em que essa quantidade de drogas grande foi localizada. A gente está falando ali de quase 200 quilos de drogas envolvendo cocaína, skunk, que é aquela super maconha. Eles fizeram uma conta rápida aqui, Kenzo, com base no preço de mercado dessa droga, uma queda ali para o mercado criminoso, para o tráfico de drogas, de mais ou menos 5 milhões de reais, Kenzo, esse prejuízo que a polícia conseguiu dar ali agora para essa organização criminosa. A gente, claro, vai seguir acompanhando, porque a investigação ela não termina por aqui, ela não para agora. Os policiais ainda vão avançar nos desdobramentos. São 4 alvos, 2 irmãos e um casal, que estavam fazendo parte ali, inclusive, dessas extorsões. E agora, Kenzo, a gente está acompanhando, Dentinho seguindo aqui para mostrar o local em que esses carros estão apreendidos, mas a droga estava escondida em uma dessas caminhonetes. Chamou a atenção dos policiais a quantidade de sacos que tinha ali atrás. Eles já estavam monitorando esse grupo há alguns dias, fazendo ali fotos e vídeos, e quando perceberam essa quantidade de sacos ali atrás, no que fizeram a busca, eles acabaram localizando toda essa droga, Kenzo. Valeu, Maicon. Obrigado, então, pelas informações. Está aí imagens ao vivo, então, mostrando todo o material também que foi apreendido pela polícia, outras motos aquáticas também. Valeu, Maicon. Obrigado. Tá, novidades, aciona a gente de novo aqui, que a gente volta girando com esse assunto, trazendo outros detalhes também. Obrigado.